E eu achei interessante, já meditei nisso algumas vezes, mas prometo que não vou passar do horário. É que o apóstolo Paulo está estimulando a Timóteo, seu filho na fé, a uma responsabilidade. Uma responsabilidade que sabia ele que não ia ser fácil ademoestar certas pessoas que ouviam-se apostatados da verdade, que estavam discutindo as coisas que nem eles entendiam, como se fossem doutrina. Os irmãos hão de convir que se nós formos mais adiante no capítulo 1, os irmãos vão observar algumas coincidências do capítulo 1 por diante até a segunda carta. Então, nesta primeira carta, Paulo ademoesta a Timóteo ficar na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. E a cidade de Éfeso não era uma cidade qualquer. A cidade de Éfeso era a capital romana na Ásia. Ela era famosa em crescimento pelo contexto da indústria, pelo contexto têxtil, como também pelo comércio e, sobretudo, pela religiosidade, que atraía pessoas do mundo todo. Por lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Então, a cidade de Éfeso, ela também tinha um espaço de adoração ao imperador. Então, era uma cidade que todo mundo queria habitar, era uma cidade que a maioria das pessoas viviam do contexto religioso, de adoração ao imperador ou de adoração a Diana. A maioria das pessoas. Então, quando a igreja é estabelecida lá, então Paulo diz que precisou ir ao continente europeu. Ele precisou ir ao continente, a Macedônia. E como Timóteo já tinha passado com ele por Filipe, já tinha algumas experiências, ele nomeia, ele deixa Timóteo na igreja de Éfeso para ademoestar, para ensinar as pessoas da igreja, porque ele estava sabendo, sentindo e vendo que algumas pessoas estavam querendo ser mestre da lei, querendo ser sabedor demais, e estava conversando do que não entendia na igreja, e que ele percebeu que aquilo não traria edificação, até porque ele diz que aquelas conversas, aquelas teses, aquelas discussões causavam danos, causavam mais perturbação do que edificação. Então ele pede que Timóteo fique e ensine estas pessoas a se comportar na sã doutrina a que ele havia ensinado. E esta sã doutrina está baseada em um contexto que, para a época, para os judeus era escândalo e para os gregos era loucura. Por quê? Porque era vergonhoso, desde Cristo em vida, seguir a Cristo era uma vergonha. Primeiro, ele é oriundo de uma região que não vinha nenhum mestre. Ele é oriundo de uma região que as pessoas diziam que dali nada que viria prestaria, ou não vinha nada que prestasse. Então, quando Jesus desponta com os seus discípulos, ele se torna ameaça para o sistema do judaísmo. Então, tentando fazer de tudo para denegrir a sua imagem, tendo em vista que a voz do judaísmo, por meio do sumo sacerdote, era a voz de Deus para os judeus, então eles tentam denegrir a imagem de Jesus e os seus seguidores, chamando-os de raça, desprezíveis e miseráveis. Se os irmãos observar o impacto do judaísmo no contexto da vergonha, os irmãos vão observar que Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos ler para ficar mais voltado para o ensino. Me ajudem, por favor. Lucas 9, 23 a 26. Não foi aleatório. Quem lê para mim, por favor, que Jesus disse isso. Ele disse isso
porque tinha um motivo, tinha uma razão. Versículo 23 ao 26, alguém lê? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que queira salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que por mim perder a sua vida, acha-la-á. Prossiga. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Vejam que, se você analisar o contexto anterior, ele está vindo no mesmo discurso da revelação soberana. Então, como na revelação soberana de Pedro, obviamente, ele estava para os seus discípulos, este contexto vergonhoso de seguir Jesus atinge os discípulos. Jesus não adverte isso aqui porque era bonito ou pejorativo, não. Foi porque o burburinho, o assunto, já tinha chegado entre os discípulos. A vergonha de seguir a Jesus. No contexto, ele vivo. Para os judeus, o judaísmo era escândalo. As pessoas perdiam o caráter. Eram tidas por pessoas de baixa ou de quase nenhuma percepção, porque estava seguindo, segundo o judaísmo, um herege, uma ameaça, um revoltoso. Então isso eles tentaram denegrir. E com a morte de Cristo, piorou. Veja que os discípulos só foram restaurados e reanimados depois da ressurreição. Então, para os judeus, continuava escândalo, porque mataram Jesus de uma forma vergonhosa, pejorativa, e com uma mensagem subliminar e direta, porque no contexto legal, quando alguém era morto de cruz, e Roma aderiu à morte de cruz para punir escravos, e sobretudo revoltosos, culpados, como eles condenaram Jesus, então a morte de cruz era uma mensagem para os que o aderiam aos seus ensinos, dizendo: se vocês continuarem pregando, disseminando o que ele ensinou, vão morrer do mesmo jeito que ele morreu. Então, pelo poder do Espírito Santo, os crentes que já estavam com medo da represária, cerca de 120, foram estimulados a continuar, e continuaram. Mas o contexto da vergonha, da dissimulação, continuava. Observem que o autor desta carta, ele sai do ápice da honra, elite do judaísmo, sai do topo, currículo assinado pelo doutor Gamaliel, joga muitos seguidores de Cristo na prisão, assola, ou seja, pisa de pé os crentes, até se converter. Então veja que quando ele se converte, como um bom leitor, como um bom conhecedor da cultura e dos acontecimentos,
Veja que ele via tanto e tentava denegrir tanta imagem, porque ele diz que quando não era crente, ele fazia parte da mais severa seita do judaísmo, que eram os fariseus. Então ele sabia tudo isso. Então observem que agora, convertido, ele observa que muitos cristãos vão sendo mortos e não negavam a fé. A conversão de Paulo não chamou tanta atenção, porque a Bíblia diz que os irmãos só comentavam: vocês lembram daquele rapaz que nos perseguia? Sim, agora ele está crente e dando testemunho. O que impacta o mundo asiático e europeu e judaico foi a mensagem, a coragem que ele teve de ressurgir depois de anos pregando uma mensagem que anteriormente ele criticava, ele tentava parar, porque era vergonhoso ser seguidor de Cristo. Os irmãos observem que ele não só fala a palavra vergonha uma vez. Romanos 1,16, ele diz à igreja de Roma: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Por quê? Porque os gregos, os gentios, diziam: ora, vocês são doidos. Como é que vocês pregam um homem que morreu de cruz, que era o ápice da vergonha, e vocês dizem que ele está vivo? Isso é loucura. É por isso que ele diz: o evangelho de Cristo é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele agora, no contexto de Éfeso, estabelece uma igreja em uma cidade que era a capital asiática do Império Romano. E Timóteo fica para ensinar os irmãos, porque alguns tinham perdido a sensibilidade do evangelho e estavam discutindo, volto a dizer, e discussões de até agressão verbal, esquecendo essa doutrina. Aí ele vai ensinar a Timóteo como agir. Ele vai ensinar a Timóteo como se comportar diante de novos, grandes, velhos, mulheres e homens. E Timóteo começa a ensinar. Mas em algum momento do caminho, ele desanima. Então, ainda na primeira carta, Paulo o estimula a despertar o que foi ministrado sobre ele. Mas o impacto foi tamanho que Paulo escreve a segunda carta. E o pior, a gravidade estava já fora do limite. O caos já havia rodeado todo o contexto ministerial de Timóteo. E para Timóteo não havia outra decisão a não ser desistir. Por dois motivos. O primeiro, porque essas pessoas que se achavam mestres, em outra, na segunda carta ele cita o nome Himeneu e Fileto, e na primeira e da segunda ele fala de Himeneu e Alexandre. Quando Timóteo pregava ensinando sobre a ressurreição, eles diziam: Timóteo, a ressurreição já aconteceu. Quando Timóteo falava da sã doutrina, eles desfaziam, como Paulo mesmo, com palavras persuasivas, que alegrava por fora, mas não transformava as pessoas por dentro. Eles pregavam mensagens que motivavam o ego das pessoas, mas fazia as pessoas adoecerem por dentro no contexto da sã doutrina. Então Timóteo vai se desestimulando. E por dois motivos. Jesus estava morto.
E para os seus ouvintes, e estes terríveis, essas pessoas que não queriam mais ouvir a doutrina e discutir outros assuntos, tentava desestimular o menino Timóteo. E para piorar, Paulo foi preso como inimigo de Roma, inimigo do império, inimigo do Estado. Agora, como continuar pregando um evangelho, ensinando, tomando por base aqueles homens? Um morreu. E não é todo mundo que tem a fé que ele está vivo. E entre essas pessoas, Paulo cita elas aqui e outras tantas. E agora, o que estava vivo, estava preso, condenado, como inimigo do império. Então, aonde buscar estímulo? Era como eu estar pregando aqui, e 60% ou 90% do corpo ministerial chega depois dizendo: o Bento é peixada do pastor Arnóbio. Ele só está aí porque o pastor Arnóbio gosta dele, mas isso aí, ó, não sabe nem pregar. Aí de repente, eu sei que o pastor foi preso, inimigo do Estado. Hoje a gente tem a história, mas eles fizeram a história, então não era fácil. Como é que Paulo foi preso, gente? Que prega que Jesus é a liberdade, que prega que o evangelho liberta, que prega que o evangelho promove, e é preso igual um dos maiores criminosos, e o homem que ele colocou no nosso coração, que está vivo, foi crucificado como um criminoso e o pior dos criminosos. Então bate a vergonha. Esta vergonha, ele quer desistir. Porque na ótica humana, ele não tem subsídio prático para contradizer, porque já estava desestimulado. Veja que é pela segunda vez que Paulo, quando sabe, volta a escrever. E agora motivando-o para não desistir, para continuar pregando, ensinando o que dele aprendeu. Veja que na segunda carta ele começa dizendo: meu filho, você foi colocado aí no ministério, não é porque você merecia, não. Você nem judeu é mestiço. Mas eu vi a fé que tinha na tua avó e na tua mãe. E eu não impus a mão sobre você porque eu quis, que achei bonitinho, não. Foi porque Deus me mandou. Então por isso eu te digo e te escrevo: desperta o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, de temor, mas de coragem. Levante a cabeça, continua. Porque o que está dentro de você é maior do que o que está lá fora com eles. Segunda carta, capítulo 1, versículo 8. O que é que diz na segunda carta? Olha o que é que ele diz na segunda carta. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O que é que ele diz a Timóteo? Depois de dizer que por este motivo ele estava escrevendo. Olha o que estava acontecendo com Timóteo. O que é que ele diz? Leiam comigo, leiam aí por favor. Portanto, não te envergonhe do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, no segundo poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, pela graça que nos foi dada por Cristo Jesus, antes dos tempos,
dos séculos. Então olha para quem está ao teu lado e diga: tu não merecia. Não é por merecimento, foi pela graça. Precisamos ser o que a gente é. Precisamos ser o que a gente é. De não ter vergonha do Evangelho. Veja que quando ele cita isso, é porque ele soube de alguma coisa. Ele cita: não tem vergonha de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Veja que ele usa os dois personagens bases na vida de Timóteo. Isso implica dizer que Timóteo queria parar as palavras desta parte que dissuadiu da fé. E que queria estar na igreja, vivendo como queria, pregando um evangelho e uma doutrina que não lhe era pertinente a que Paulo havia ensinado, que aprendeu do próprio Cristo. Não é isso que a gente está vendo hoje? Mensagens de mídias são boas, mas agora está provocando mais o ego humano, está provocando mais, estimulando mais. Aonde em muitos lugares que você vai, a primeira pergunta é: pastor, o senhor sabe tirar oferta? E às vezes passa 1 hora batendo na oferta e 15 minutos de palavras. E nós estamos nos modernizando. Enquanto mais a gente está se modernizando, mas estamos ficando frios. Porque estamos querendo, entre aspas, vivenciar o modelo, as discussões que não fazem parte da sã doutrina. E quando a sã doutrina vem, a gente acha atrasada, ridícula e não quer mais aceitar. Porque a sã doutrina já é motivo de nos envergonhar, entre aspas. A sã doutrina já é motivo de caretice. Mas ele disse: meu filho, vai ser difícil. O povo não vai querer ouvir mais a sã doutrina. Vai ser como o comichão no ouvido, mas continua pregando o que eu te ensinei. Se você ler o versículo 6 da segunda carta, capítulo 1, salvo engano, versículo 15, olha o que ele diz a Timóteo. Quem lê para mim, versículo 15 por diante. Ele dizendo na carta a Timóteo, você, quem lê, por favor, para concluir. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Bem saber isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Pode falar. Pode seguir. Conceda misericórdia à casa de Onésiforo. Me deu ânimo. E nunca das minhas algemas. Isso quer dizer que independente da modernidade, independente da crise, ainda tem uma geração que não se envergonha deste evangelho, que não se envergonha de dizer que é crente, de não se envergonha de viver a sã doutrina que aprendeu.
Então olhe para o seu lado e diga a quem está do seu lado, diga: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, nem de sofrer por Ele. Evangelho, Evangelho. Desde 2015 que eu recebia convite para ir para os Gideões, mas eu dizia não, porque o Espírito de Deus não me permitia. Porque você ouvia as pregações, eu dizia não, eu não vou não, eu não sei pregar desse jeito. Serão muitas mensagens lindas, bonitas. A nova geração arrebenta. E eu digo não. Este ano o coração abriu. E domingo estava eu lá, tratado como príncipe. Saí escoltado por uma mensagem simples, que até hoje eu recebo mensagem, porque preguei a verdadeira mensagem sem arrudeio, e Jesus operou grandemente. Não largue a sã palavra. Não se envergonhe do que estar aqui, mesmo que pareça atrasadas e simples, mas é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crêem. Quem diz amém? Quem diz amém? Então levante a cabeça e continuemos adorando e pregando este Evangelho em nome de Jesus.